Fala, meus amores, como é que vocês estão? Nós trouxemos aqui um vídeo que vocês gostam muito. Fundos imobiliários que estão pagando aí mais de 12% ao ano. Turma, e lembrando, fundos imobiliários, turma, é para a gente ver para renda passiva. O dividend yield importa? Importa, mas a gente tem outros pontos que a gente precisa avaliar. Então, aqui nesse vídeo, pessoal, tem fundo que está pagando 13%? Tem, existe. Mas será que ele está barato por ser uma oportunidade ou ele está barato porque ele tem algum problema ali no relatório gerencial e fato relevante? Que é algo que a gente sempre tem que estar atento, tá bom, turma? Então, nesse vídeo, a gente vai ver fundos que estão entregando dividendo ali acima, né, da média, uma média muito boa. A gente também vai olhar justamente o que está por trás desses números, o que eles têm, né, a cotação, o desconto em relação ao patrimônio, ao patrimônio que ele tem, que é muito importante, e também a liquidez, a estabilidade, a saúde financeira, né, e principalmente se os fundamentos continuam igual, né, e não preocupam o investidor. Tá certo, pessoal? Porque aí, o que acontece, né? A gente vê 12, 13, 14% e não é isso o mais importante. Carol, qual é o ponto que você acha mais importante de se ver num fundo? Gestão. Turma, gestão. Eu quero saber para quem que eu estou entregando o meu dinheiro suado. Então, veja no RI, veja os fatos relevantes, tá bom? Porque você tem direito a isso, tá? E é de graça, pessoal. Antes de eu começar aqui, fala aqui para mim, escreve seu nome e compartilha comigo. Da onde você está vendo esse vídeo? Faz isso, compartilha aqui o seu nome e fala, Carol, eu sou de tal lugar e estou olhando o vídeo, estou prestando atenção e do estado ou do país tal. A gente também tem país, viu, gente? Nós estamos aí felizes com isso. Então, turma, vamos para o miolo do conteúdo, né? O primeiro fundo que eu estou falando aqui é o TRX-F11. Mas, Carol, meu Deus, esse fundo tem sido muito falado e a gente vai explicar um pouquinho aqui. Tá bom, turma? Olha, o TX, o que ele fez, né? O TX ele tem um patrimônio de 5 bilhões. Na última emissão dele, ele queria mais dinheiro do que ele tem do valor patrimonial. A pessoa fala, meu Deus, mas e aí? Ela quer comprar mais do que ela tem? Eu vou confiar nela? O que o mercado não gosta? De certeza. O que será que o TRX vai fazer com esse dinheiro? E aí a gente vai observar, lembrando, turma, a gestão do TRX é muito boa. Eu acompanho de perto, eu conheço um dos donos ali do fundo e eles fazem uma boa gestão, tá bom? Então, turma, o que ele tem, né, esse fundo? Ele tem varejo, imóveis de varejo, ele tem Albert Einstein, que é um excelente hospital, ele tem também o Sírio-Libanês, que é um ótimo hospital, ele tem partes de varejo, mas ele também tem partes que são não varejo. O que é a parte, a gente fala de varejo, é aquilo que a gente precisa, né, de renda urbana. Mercado, todo mundo precisa, e esse fundo, por exemplo, é considerado aí de renda urbana, tá bom, pessoal? Olha só, vamos dar uma olhadinha nesse fundo? Olha a cota, ela caiu bastante, mas, turma, os dividendos continuam elevados, né? A cota caiu 70, né? Foi para 70,11, teve um dia aí que caiu, né? Teve um mês que caiu mais que 20%, aí você fala, meu Deus, que susto, né? Se a sua carteira está sangrando de fundo imobiliário, fica tranquilo, porque a minha também é de muita gente. Então, a gente vê uma cotação aqui de R$ 70,11, um dividend yield que ele pagou nos últimos 12 meses de 16,83%. E lembrando, tá, turma, você ganha por mês aluguéis que não tem imposto de renda. Diferente de uma renda fixa que, se você sacar o dinheiro, por exemplo, você vai pagar o imposto de renda. Ele está com um PVP, ou seja, 0,72, está abaixo de 1. Por quê, turma? O mercado não gosta de incerteza, de dúvida, então ele está considerando baixo, né? Ele está vendo o preço da cota mais baixo, né? Caiu, pressionou. Por quê? Porque, opa, eles fizeram essa emissão, que, aliás, pessoal, foi uma emissão muito arriscada, porque o próprio mercado estava oferecendo a cota mais barata do que a emissão, então muitos acionistas não quiseram comprar, isso dilui no mercado, e quanto mais cotas a gente tem, mais os analistas, mais o mercado e os investidores exigem. O que eles vão fazer? Turma, eles têm uma liquidez diária de 29,86, é uma belíssima diária, acima de 1 milhão aí que eu gosto. Então tá muito bem a liquidez diária. Olha o valor patrimonial, lembra que eu falei o desconto?
do valor patrimonial, hoje o valor da cota está 70,11. E olha que belo desconto, o valor patrimonial, por tudo que ele tem, deveria ser 97,7. Ou seja, mostrando aqui para a gente que há um desconto, que o fundo é bom, que o fundo não perdeu indicadores, apenas fez ali o que? Uma movimentação. E aí a gente vê um valor patrimonial de 6,06 bilhões. E foi aqui que o pessoal se preocupou. Por quê? Porque ele fez uma emissão para somar mais do que o valor patrimonial, né? E aí chegar a 11. E o pessoal, opa, tá perigoso, será? Tá alavancado. Então, turma, ao mesmo tempo que o dividendo está ali nos últimos 12 meses alto, bem acima da média, né? A gente gosta de ver os 5 anos, ele tá girando, né? Ele tá girando aí 10,6%. Então a gente vê aqui, pessoal, o dividend yield eu gosto, e eu sempre falo para vocês da barrinha azul que é mês a mês, eu quero olhar isso aqui, ó. Se ele remunera sempre os cotistas, se tá tudo bem. Porque se ele tivesse um dividendo que faz assim, ó, eu não gosto, parece aquela linha do coração, né? A gente fica desesperado. E aí eu não gosto. Por quê? Porque a gente não fica seguro, não é verdade? Só que, pessoal, nos últimos meses, o TRX-F11, ele vinha distribuindo aproximadamente 0,93 por cota ali, né, de forma recorrente. E aí, em julho, por exemplo, o fundo gerou 0,96 por cota e distribuiu 0,93, mas terminando com aproximadamente 0,57 por cota do resultado acumulado. A própria gestão, pessoal, ela não trabalha com uma expectativa de distribuição entre 0,90 e 0,93 por cota até o final de 2026. A pergunta é, o TRX não está parado, está fazendo o quê? Reciclagem de portfólio. De repente, o gestor está vendo uma oportunidade ali e ele não vai perder. O Albert Einstein é um baita de um hospital. Ou seja, você tem um fundo e de contratos longos, que é a característica do TRX, fazem ele ser atraente para muitos investidores. E aí, pessoal, ele fez diversas aquisições, como eu falei, né, nos últimos meses, e passou a assumir operações mais, né, maiores e mais rígidas. Então, uma delas, pessoal, foi um complexo, eu falei aqui também, né, que ele tem uma aquisição indireta, fez uma aquisição indireta de um complexo logístico em Guarulhos, por aproximadamente 1,43 bilhão, com galpões de padrão AAA. Quando a gente fala AAA, turma, são galpões muito bons. E contratos de 10 anos com quem? Com o Mercado Livre, que vai muito bem, obrigada, né? É um varejo assim, a gente entrega um e-commerce que tá sempre por aí, o pessoal tá sempre comprando, não é verdade? Então, turma, o que acontece? A gente vê que a vacância desse fundo, e é importante a gente falar, física, está em aproximadamente 0,67. O fundo tem uma carteira enorme, está super ocupado. Então, o pessoal continua saudável, né? A gente vê que ele tem uma ocupação, um gráfico de vacância, de ocupação, mostrando a vacância de 0,22, passando por 0,46 e chegando em apenas 0,67, então de uma diminuição aí da vacância física. Turma, como eu falei, inclui ativos de bastante qualidade. Então, isso aqui é importante que a gente veja, e você pode também olhar no RI, olhar os fatos relevantes, que é muito importante, para ver quais foram os imóveis, né? O imóvel do Hotel Emiliano, em Copacabana, excelente, galpão alugado, 9,83% eu anotei aqui no Parque Shopping Barigui. Tem ainda também Parque Shopping Barigui aqui, tem mais de 400 lojas, isso traz um bom aluguel, e ele chama atenção, porque a cota caiu mais do que a renda distribuída. E aí que o investidor se pergunta, vale a pena? Ou isso aqui pode ser uma armadilha? Fica com medo. E cuidado para não sair vendendo, turma, por favor, com preço lá embaixo, né? Porque senão você perde dinheiro. E aí, turma, é o que a gente falou, né? Por outro lado, esse desconto ele não apareceu do nada, né? Esse desconto ele apareceu por causa de uma expansão agressiva que o fundo fez e aumenta a complexidade do fundo, a financeira. Então, qual é o principal ponto que a gente tem que acompanhar, na minha visão? É acompanhar essas aquisições, o que o fundo, o que os gestores vão fazer. Parabéns para os gestores do TRX, são muito bons. E
qual é, né, o custo dessa dívida? Será que ele vai transformar em crescimento? Será que vai ser bom, né? Então, até lá, pessoal, o TRX, na minha visão, ele continua sendo um fundo que tem um elevado dividend yield e está muito bem, mas cuidado, um risco à alavancagem, ou seja, a dívida. Vamos esperar e vamos ver o que vai acontecer, né, turma? Mas antes de terminar esse vídeo, vamos lá, a gente vai falar dos fundos imobiliários. Mas eu trouxe a EQI. Que maravilha, gente! Uma corretora independente que vai muito bem, obrigada. O que a EQI faz? Relatórios, investimentos, ela tem uma carteira de analistas ali que são focadíssimos em trazer uma carteira recomendada completa. Aliás, eu fui ver, tem um monte de fundo imobiliário meu lá, bateu. Então, turma, a gente vai trazer aqui um presente para quem está no canal. Olha só, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? É gratuito, uma planilha para você que está aí calcular. Poxa, daqui 10 anos, Carol, 20 anos, eu quero ter uma aposentadoria de 10 mil reais. Quanto que eu preciso investir por mês, né? Por quantos anos para ganhar isso? Lógico que a gente tem que levar ali a rentabilidade, né, turma? Às vezes sua carteira rende 10, às vezes 12. A gente fala isso, mas é uma planilha muito boa, tá bom, pessoal? E mais, você que quer começar a investir, poxa, cara, eu tenho medo, eu me sinto mal e quer acelerar, eu trouxe esse presente. Por quê? Para você ver a carteira recomendada. E você vai ter mais ciência do que está fazendo. Tá bom, turma? Vale muito a pena. Não seja preguiçoso, preguiçosa, tá ali embaixo. Aqui tem que ser por esse link, tá bom? Você vai ganhar uma planilha gratuita e também o QR Code aí da EQI. Turma, vamos falar um pouquinho do GGRC11? Esse fundo, pessoal, ele é um fundo concentrado em imóveis logísticos e industriais. Olha o que a gente vê, né? Ele tem 42 ativos imobiliários, ele tem aqui 49 número aí de inquilinos, ele tem um VALT, que ou seja, contratos mais longos de 4,47. E hoje, turma, ele está próximo a 8,99 centavos, é um fundo base 10, quis trazer aqui para vocês, ele está 9, na data de hoje, a cotação 9,05, pagou em dividendo nos últimos 12 meses de 13,26, o PVP descontado 0,82%, e aí a gente tem uma liquidez diária que eu acho excelente, 16,79. Por quê, pessoal? A gente traz aqui fundos que a gente relativamente acha bom. Não adianta eu vir aqui, tá pagando 18%, só que o fundo não é bom. E eu não quero que você aí passe por isso, tá bom? Quero que você passe, olhe, veja o RI, veja a sua carteira, mas que você tenha bons fundos descontados e que você veja o que você gosta. Tá com desconto de quase 20%, o valor patrimonial da cota 9,04, mas se a gente fosse ver de fato, valeria 11,10, tá bom, gente? O mercado está negociando, como eu falei, 18% para baixo. Olha que a gente vê um gráfico de cotação, né? E, infelizmente, com uma queda aqui livre nesses últimos tempos, Renanzinho vai colocar a seta aqui para gente, já foi maior. Então, nesses últimos 12 meses, turma, a cotação ela ainda apresenta uma valorização de aproximadamente 5,73%. Isso é importante, apenas no mês atual. Então, turma, o GGRC11, vamos entender? Ele chama muita atenção, muita gente pergunta dele. O que passa? Passa que ele continua remunerando aqui os cotistas, né? De uma forma positiva, de uma forma linear. Isso aqui é muito importante, tá, turma? O fundo caiu, o fundo tá um problema. Tá deixando de pagar? Não tá. Então, turma, a gente vê aqui o fundo ele distribuiu R$ 1,20 por cota, e com a cotação anual, isso representa um dividendo de aproximadamente de 13,26%. Olha, gente, ele vem pagando 0,10 por cota todos os meses, desde setembro de 2025. Não vejo um grande problema nesse fundo, teve gente que me perguntou, não vejo. E no relatório de julho, quando estava 10,03, os mesmos 10 centavos já representavam aproximadamente 1% de rendimento ao mês, ou seja, 11,96 aí anualizado. Turma, olha só, a gente vê aqui a carteira está 98,72% ocupada, tem uma vacância física de 1,28%, acho baixa pelo fundo que é. E além disso, pessoal, olha que importante, ele tem contratos longos, 87,8%, aqui 87,8%. Você vai me perguntar, o que são contratos atípicos?
que a gente ouve muito por aí, são contratos mais longos. E isso é importante, né, pessoal? Porque afinal de contas é mais importante eu estar aqui nessa casa, por exemplo, por mais tempo do que por menos, não é? Então, turma, a gente vê a vacância física 1,28, o ocupado aqui 98,72 e a modalidade dos contratos, a maior parte atípico, que é importante. Então, turma, hoje o GGRC, na minha opinião, ele tem um desconto patrimonial, ele tem uma renda elevada e ele tem uma carteira ocupada. Não vejo nenhum problema, tá, turma? Não acho que esse fundo está passando, nossa, um risco absurdo. Não perdeu os fundamentos, tá bom? Então, para quem tem, tenha cuidado agora. Ah, mas eu vou vender porque eu vi um melhor. Porque tem gente que faz isso. Ah, aquele ali está pagando 14, eu vou mudar minha carteira. Cuidado, porque você pode acabar errando. Você pode acabar deslizando num fundo que não interessa para sua carteira, porque não é bom, tá bom? E além disso que a gente falou que ela tem, todas essas apresentações, ela ainda ficou mais barata, dividend yield mais alto, e aí continua saudável a operação. Então, turma, não vejo nenhum problema no GGRC11, tá? Aliás, turma, eu quero saber o seguinte, qual é aquele fundo imobiliário que você acha muito seguro? Aquele fundo imobiliário que faz você dormir tranquilo, tranquila. Poxa, Carol, esse fundo eu vou ter pro resto da minha vida, porque eu durmo em paz, eu acho o fundo muito bom. Comenta aqui embaixo comigo qual fundo você vai levar para aposentadoria. Todo mundo tem um. E aí, pessoal, vamos falar de um queridinho meu, não é recomendação de compra nenhum dos três, é o KNCR11. Gestão Kinea, ele é um fundo de papel, ele tem ativos mais conservadores, né, mais resiliente. Então isso traz o quê, né? Ele é especialmente focado em CRIs pós-fixados e de menor risco de crédito. E isso é importante, né? Porque você tem um crédito menor. Então os credores ali ficam mais tranquilos porque conseguem se ajeitar. E aí, pessoal, hoje a gente vê essa cota no valor de R$ 107,10, enquanto que o seu valor patrimonial está ali em 10,52 por cota. Então, pessoal, hoje, veja bem, o que nós estamos falando aqui são fundos que estão pagando mais de 12%. Não quer dizer barato. Porque esse fundo também ele é muito bom. A gestão é a Kinea. Esse fundo, até os analistas estão recomendando. Só que assim, ele está barato? Não, ele esteve muito lá atrás. Mas ele continua sendo um fundo espetacular. E aí, turma, o que a gente vê? Que nos últimos 12 meses, ó, a gente está vendo aqui, né? Ele oscila um pouquinho, porque a taxa Selic oscila um pouquinho, o CDI também, mas ele continua remunerando os cotistas, né? Olha só, o dividendo em 5 anos, 11,39%, e o atual, 13,39%. Então, acho que é muito importante ter um fundo que é seguro, que te protege, porque esse fundo não caiu. Todo mundo estava caindo, mas ele ficou. Então, eu acho isso importante. Pessoal, ele tem ali 3,9% a indexação de Selic, IPCA 0,1% e CDI 96%, tá? E esse, para mim, é o grande motivo que ele vem entregando rendimentos elevados. Afinal de contas, ele é atrelado a CDI. E a gente está com a taxa Selic alta. CDI entrega ali um pouquinho mais baixa, então ele está conseguindo pagar ainda bons dividendos. E, na minha opinião, um baita fundo. Eu adoro o KNCR, tenho na carteira. Gestão Kinea faz uma gestão muito boa do Grupo Itaú. Para mim é a melhor, então eu gosto muito desse fundo, tá, gente? Olha lá, em julho, por exemplo, o fundo ele gerou R$ 1,24 por cota. Olha como ele foi bem. E distribuiu 1,25 por cota, o maior dividendo dos seus últimos meses. E mesmo com essa distribuição toda, ele ainda possuía 0,32 por cota aí de resultado acumulado não distribuído. Por quê? Opa, ele está vendo oportunidade. Então ele segura um caixa, pô, Carol, mas ele não dividiu tudo com a gente. Mas calma lá, ele está olhando o quê? Ah, aquele papel me vale a pena, aquele ali também. E depois eu entrego melhor para os meus cotistas. Turma, uma coisa importante, tá? Cotista é fundo. Acionista, a gente fala para ação, tá bom? Eu vejo muita gente falar, o cotista da ação. Não é cotista, cotista a gente fala para fundo imobiliário, tá bem? E aí, turma, olha lá o que a gente vê, né? Ele é um fundo interessante para quem está olhando para geração de renda. Ele entrega um dividend yield muito bom, entregou aí nos últimos 12 meses.
cuidado sempre, né? Não vai entregar super bem? Sempre? Não sei. A gente sempre tem que ficar atento. Mas, por enquanto, um baita fundo, não acho que ele vai sofrer muito impacto, sinceramente. E aí, turma, ele não tá barato como os outros, mas ele é um grande atrativo, mesmo caro, ele está, porque a gente traz aqui carteiras, né? Inclusive da IQI. Ele mesmo assim está sendo recomendado, porque potencial do mercado, olhar lá na frente e ver que ele é muito bom e merece. Tá bom, turma? Então, para esses fundos, eu olharia esses 3. Eu acho que são fundos muito bons, 2 descontados que são bons. Galera, eu não estou com medo do TXRF. O pessoal está desesperado. Calma. Vamos esperar o que a gestão vai fazer. Vamos esperar. Vale a pena? Não vale as aquisições? Porque bobo eles não são. Eles sabem onde eles estão pisando. Tá bom, turma? Eu não vejo nenhum motivo para sair vendendo. Tanto que eu tenho carteira e não vendi e não vou vender. E, aliás, tem um investidor que está comprando porque está vendo ele como oportunidade. Tá bom, gente? Hoje eu trouxe aqui para vocês 3 fundos imobiliários pagando mais de 12% de dividendo, yield, e também não é recomendação de compra, né, turma? E te perguntei, compartilha aqui embaixo comigo. Você, qual é o fundo que te deixa, ai, eu durmo em paz, segura, Carol, para minha aposentadoria? Que eu quero saber, eu vejo tudo, viu? Comenta aqui embaixo comigo. Tá bom, turma? Eu tô sempre aqui para vocês. Um beijo de luz. Fiquem com Deus, que é o seu maior sócio. Voa Brasil e até o próximo vídeo.